Há algo particularmente desconcertante sobre pegar um ônibus à noite, especialmente quando as ruas estão vazias e o silêncio pesa no ar como uma presença invisível. Mas essa viagem, em particular, foi diferente. Porque naquela noite, entrei num ônibus que jamais deveria ter saído da garagem. Eu me chamo Marcos, tenho 32 anos, sou um analista de sistemas, alguém comum que nunca acreditou muito em histórias de terror ou sobrenatural. Sempre fui cético, pragmático até, mas o que vou contar agora mudou para sempre a maneira como vejo o mundo. Esta não é apenas uma história de uma viagem estranha, é uma experiência que me fez questionar tudo, inclusive a minha sanidade. Tudo começou em uma noite de sexta-feira, após um longo dia de trabalho. Eu estava exausto e só queria voltar para casa. As ruas estavam desertas, um tanto opressivas, como se a cidade estivesse suspirando em um silêncio profundo e desconfortável. Eu havia perdido o último trem e, sem alternativa, decidi pegar o ônibus noturno. Um tanto incomum para mim, mas pensei, é só uma viagem de ônibus, o que poderia dar errado? Caminhei até o ponto mais próximo, e lá estava ele, parado, o número 43, um ônibus que, embora vagamente familiar, eu não conseguia lembrar de ter visto antes. Suas luzes estavam acesas, o motor ligado, mas não havia ninguém à vista. Nenhum outro passageiro esperando, nenhuma alma viva ao redor. Entrei no ônibus sem pensar muito, já que estava atrasado e com pressa de chegar em casa. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não havia o som comum de rádio ou de pessoas conversando. Nada. O motorista, um homem de meia idade, me olhou pelo espelho retrovisor e fez um leve aceno de cabeça, mas não disse uma única palavra. Sua expressão era de cansaço, mas algo nele me incomodou. Seus olhos profundos e opacos pareciam distantes, como se ele estivesse em algum outro lugar. Talvez em um pensamento sômbrio que jamais poderia compartilhar. Eu paguei a passagem e fui em direção ao fundo, me sentando ao lado de uma janela. À medida que o ônibus começava a se mover, olhei para fora e percebi algo estranho. A cidade estava estranhamente deserta. Nenhum carro nas ruas, nenhuma pessoa caminhando nas calçadas. Só o ônibus deslizava pelas avenidas, cortando a névoa fina que começava a se formar. Naquele momento senti uma leve pressão no peito, como se algo estivesse errado. Mas ignorei. Eu estava cansado, provavelmente estava imaginando coisas. Passaram-se alguns minutos, e logo percebi que éramos apenas eu e o motorista no ônibus. Nenhum outro passageiro entrou desde o início da viagem, e aquilo me deixou inquieto. Era uma cidade grande e eu estava em uma rota comum. Deveria haver mais pessoas pegando aquele ônibus. De repente, algo ainda mais incomum aconteceu. O ônibus parou em um ponto no meio da rua deserta, mas ninguém entrou. As portas se abriram e o motorista olhou pelo retrovisor, como se estivesse esperando alguém. Esperei alguns segundos, olhando ao redor, tentando ver quem poderia estar se aproximando, mas não havia ninguém. As portas permaneceram abertas por mais alguns instantes, depois se fecharam com um leve rangido e seguimos em frente. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Talvez o motorista tenha se enganado, pensei. Tentei racionalizar, mas não consegui afastar a sensação de que algo estava muito errado. As ruas começaram a parecer diferentes. Não consegui identificar exatamente o que era, mas a paisagem ao meu redor estava mudando sutilmente. As árvores ao longo das avenidas pareciam mais retorcidas, as sombras mais longas, quase como se estivessem se movendo, esticando-se para nos envolver. Eu estava ficando paranoico, com certeza. Então o ônibus parou novamente. Eu olhei para frente. Mais uma vez, as portas se abriram e ninguém entrou. Desta vez, o motorista se virou lentamente, seus olhos vazios fixando-se nos meus através do retrovisor. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas nenhum som saiu. Seu olhar me encheu de um terror irracional. Foi quando notei que o relógio no painel estava errado. O tempo parecia estar congelado. O ponteiro dos minutos não se movia. Olhei para o meu próprio relógio de pulso e ele também estava parado. 22 horas e 47 minutos. O mesmo horário desde que entrei no ônibus. Um frio intenso tomou conta do meu corpo e comecei a suar. Algo estava claramente muito errado e eu precisava sair daquele ônibus. Levantei-me com a intenção de sair na próxima parada, mas o motorista me olhou novamente pelo espelho retrovisor e dessa vez, seus lábios se moveram formando palavras quase inaudíveis. Não adianta. Eu congelei. Aquilo não fazia sentido. Ele não havia se movido desde que começamos a viagem, mas suas palavras ressoaram na minha cabeça como um aviso.
ou uma ameaça. Tentei focar na paisagem lá fora, mas as ruas estavam irreconhecíveis. Tudo ao redor parecia envolto em uma neblina espessa, distorcendo os prédios e transformando a cidade em algo surreal. As luzes dos postes de rua piscavam intermitentemente, lançando sombras que pareciam ter vida própria. Era como se o próprio ambiente estivesse mudando, moldando-se à medida que o ônibus seguia sua rota desconhecida. Quando olhei para o fundo do ônibus, senti meu coração parar por um instante. Lá, sentados nas últimas fileiras, estavam 3 passageiros. Eu estava absolutamente certo de que, quando entrei, o ônibus estava vazio. Como eles haviam aparecido ali? Eles estavam sentados de costas para mim, imobilizados como estátuas. Eu esfreguei os olhos, pensando que talvez estivesse cansado demais, mas eles ainda estavam lá. Nenhum movimento, nenhum som. As roupas deles eram escuras e gastas, como se fossem de outra época. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que nenhum deles estava se mexendo. Nenhum mínimo sinal de vida. O ônibus parou de novo. As portas se abriram, rangendo como se não tivessem sido lubrificadas há anos. Olhei para fora, para o ponto, mas ainda não havia ninguém esperando. Desta vez, o motorista se virou lentamente em sua cadeira e disse em voz baixa, rouca e carregada de uma tristeza profunda: "Este é o ponto final para alguns." Antes que eu pudesse processar aquelas palavras, um dos passageiros, uma mulher de cabelos desgrenhados, se levantou lentamente e, sem me olhar, caminhou em direção à porta. Seus passos eram arrastados, como se ela estivesse se movendo contra sua vontade, forçada por uma força invisível. Quando passou por mim, senti um frio cortar o ar, mais intenso que o vento noturno do lado de fora. Ela desceu do ônibus, mas não foi para lugar algum. Apenas ficou parada na calçada, olhando para o horizonte, imóvel como uma estátua. As portas se fecharam e o ônibus voltou a se mover. Eu estava começando a perder a cabeça. Minutos depois, o segundo passageiro, um homem magro com um terno velho e manchado, se levantou. Ele também não disse nada, apenas caminhou até a porta na parada seguinte e desapareceu na neblina, sumindo como se fosse parte dela. O padrão estava se repetindo. Cada vez que o ônibus parava, um dos misteriosos passageiros desaparecia, mas nenhum novo passageiro subia. Minha respiração ficou pesada. Eu queria gritar, exigir respostas do motorista, mas cada vez que o ônibus recomeçava, sentia uma força invisível me prendendo ao assento. Era como se eu não pudesse escapar, como se algo estivesse me segurando ali. E então, na próxima parada, fui tomado pelo terror absoluto. O último passageiro, que até agora não havia se movido, finalmente levantou-se. Ao fazê-lo, ele virou a cabeça lentamente para me encarar, e o que vi ali me gelou até os ossos. Há uma razão pela qual ninguém gosta de pegar ônibus tarde da noite. A escuridão parece diferente, as estradas mais longas e as paradas desertas, sinistras. Mas naquela noite eu não tive escolha. Não sabia, no entanto, que a verdadeira escuridão estava dentro do próprio ônibus, e que o perigo não estava nas ruas, mas ao volante. Meu nome é Lucas, tenho 27 anos e sou um arquiteto em ascensão, mas sempre com prazos insanos e pouco tempo para mim mesmo. Costumo sair tarde do trabalho e naquela noite, mais uma vez, perdi o último metrô. Estava cansado e exausto. Meu único pensamento era voltar para casa e desmaiar na cama. Sem outra opção, decidi pegar o ônibus noturno. Eram quase 23h30 quando cheguei ao ponto. As ruas estavam vazias e um vento gélido soprava, fazendo as folhas dançarem no asfalto. Eu nunca tinha gostado de andar pela cidade àquela hora. Não era pelo medo da violência comum, mas porque as sombras das ruas pareciam mais densas, como se carregassem segredos que não deviam ser revelados. Olhei o horário no ponto de ônibus e vi que o próximo ônibus passaria em cerca de 5 minutos. Suspirei aliviado. Logo o vi surgindo à distância, seus faróis brilhando na escuridão como 2 olhos observadores. O número na placa de destino dizia 77, e eu lembrei que era a linha que me levaria direto para casa. Quando o ônibus parou em frente a mim, senti um arrepio involuntário ao perceber que ele estava praticamente vazio, apenas 1 ou 2 pessoas sentadas mais à frente. Mas o que realmente me incomodou foi o motorista. Ele tinha uma expressão estranha, quase sombria. Seu rosto era longo e pálido, e seus olhos, bem, havia algo de profundamente perturbador nos seus olhos. Eram fundos, escuros, sem nenhum brilho de vida. Ele não me cumprimentou quando entrei.
Apenas me lançou um breve olhar pelo retrovisor, antes de voltar sua atenção para a estrada. Eu paguei a passagem e fui para o meio do ônibus, tentando ignorar o desconforto crescente que sentia. Tudo o que eu queria era voltar para casa, e o cansaço estava começando a pesar mais do que o medo irracional. Mas algo naquele motorista, algo em sua presença me fez ficar em alerta. À medida que o ônibus seguia pelas ruas vazias, algo parecia errado. Sabe aquela sensação de que você está sendo observado? Eu sentia isso, como se houvesse mais alguém no ônibus, mas quando olhei ao redor, confirmei que éramos apenas eu, o motorista e os 2 outros passageiros. Mesmo assim, o desconforto persistia. As ruas deslizavam pelas janelas, mas eu não conseguia reconhecer nenhuma delas. Era como se estivéssemos percorrendo uma cidade que eu conhecia, mas que de alguma forma parecia diferente. As luzes dos postes piscavam intermitentemente, e havia uma névoa leve que se acumulava nas esquinas. O silêncio dentro do ônibus era opressor. Nenhum dos passageiros falava, e o motorista não ligava o rádio. À medida que avançávamos, comecei a perceber algo mais perturbador. As paradas. O ônibus continuava parando em pontos desertos, onde ninguém estava esperando. As portas se abriam, permaneciam assim por alguns segundos, e depois se fechavam com um rangido pesado. Eu pensei que talvez fosse algum procedimento padrão, mas a repetição disso, sempre nas mesmas condições, com ninguém subindo, começou a me deixar ansioso. O comportamento do motorista era igualmente estranho. Ele não olhava para os lados, apenas dirigia com uma calma excessiva, suas mãos pálidas segurando o volante com firmeza. O ônibus parou em um ponto próximo a uma praça mal iluminada, e eu percebi que ele estava murmurando algo para si mesmo. Eu me inclinei ligeiramente para tentar ouvir melhor, mas não consegui entender nada. As palavras eram incompreensíveis, mas a entonação era baixa e sombria, quase como um canto, uma melodia macabra que parecia emergir do fundo da sua garganta. Foi quando algo mais bizarro aconteceu. As portas do ônibus se abriram novamente, mas dessa vez o motorista virou a cabeça para trás, como se esperasse por alguém ou algo. A expectativa em seu rosto pálido me fez gelar. Um som abafado veio do lado de fora, como se alguém estivesse andando no asfalto, mas eu não conseguia ver nada pela janela. Ninguém entrou. Mas, quando as portas se fecharam e o ônibus começou a andar novamente, o ar ao meu redor ficou mais pesado. Era como se alguém tivesse entrado. O medo começou a se espalhar pelo meu corpo, mas a lógica gritava que eu estava apenas cansado demais, que estava imaginando coisas. Ainda assim, eu olhei para os outros passageiros, esperando ver alguma reação, mas eles continuavam imóveis, alheios, como se estivessem completamente apagados do mundo. A noite estava ficando cada vez mais estranha. Conforme o tempo passava, o cansaço deu lugar ao medo. A viagem estava demorando muito mais do que o normal. Eu olhei pela janela novamente e percebi que estávamos indo por uma estrada que eu não reconhecia. Um trecho ermo, sem construções, apenas árvores e a névoa que começava a engolir o asfalto. Olhei para o relógio no meu pulso, mas ele parecia ter congelado. 23:47. O tempo não estava avançando. Uma sensação de pânico começou a se formar em meu peito. Eu precisava de respostas, então decidi me aproximar do motorista para perguntar onde estávamos. Levantei-me devagar, sentindo meus joelhos tremerem ligeiramente. Quando cheguei à frente do ônibus, notei algo horrível. O motorista estava sorrindo. Um sorriso frio e distorcido, quase inumano. Ele não se virou para me olhar, mas pude ver pelo reflexo no vidro que seus olhos estavam mais escuros, profundos, quase como 2 cavernas sem fim. Com licença, comecei, tentando controlar o tremor na minha voz. Essa rota está errada. Não reconheço essas ruas. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, antes de responder com uma voz rouca e baixa, como se tivesse saído de um pesadelo. Não estamos na cidade mais, rapaz. Já passamos dela faz tempo. O tom em sua voz era suficiente para fazer meu estômago revirar. Tentei processar o que ele havia dito, mas algo dentro de mim sabia que ele não estava falando sobre uma simples cidade. Passamos de quê? Do que você está falando? Perguntei, com a voz se elevando ligeiramente, incapaz de conter o pânico crescente. Sem desviar os olhos da estrada, ele murmurou: estamos em território deles agora. Eu recuei lentamente, voltando para o meu assento enquanto tentava entender o que ele queria dizer com aquilo. Quem eram eles? O que estava acontecendo?
Tudo dentro do ônibus começou a parecer mais opressivo. As luzes internas piscavam e o som do motor parecia mais profundo, como um rugido distante. Os 2 passageiros restantes permaneciam imóveis, completamente alheios ao que estava acontecendo, como se estivessem em um transe. Tentei puxar conversa com eles, mas suas expressões eram vazias, quase como se não estivessem realmente ali. O ônibus parou novamente. As portas se abriram, e dessa vez, algo entrou. Eu não conseguia ver claramente o que era, mas uma presença invisível parecia preencher o ambiente. A temperatura dentro do ônibus caiu drasticamente, e o ar tornou-se sufocante. Tentei manter a calma, mas quando o motorista se virou novamente para o retrovisor e sorriu daquele jeito bizarro, percebi que estávamos longe de qualquer realidade que eu pudesse entender. "Eles estão aqui", sussurrou o motorista, sem mover os lábios. O que quer que tenha entrado no ônibus, eu sabia que não era humano. Havia algo sombrio e antigo, uma força que eu não conseguia ver, mas que podia sentir. O ônibus parecia uma jaula, trancando-nos junto com algo maligno. Quando olhei para o fundo, vi que um dos passageiros finalmente se mexeu, mas não de uma maneira normal. Seu corpo parecia contorcido. Os braços e pernas se moviam em ângulos impossíveis, como uma marionete sendo puxada por fios invisíveis. Ele levantou-se de seu assento e caminhou em minha direção, mas seus olhos estavam completamente vazios. Foi aí que percebi. Aquele não era mais um passageiro. Algo estava controlando-o. Eu estava preso. O motorista estava claramente envolvido com o que quer que estivesse acontecendo. E agora, havia algo dentro do ônibus, controlando os outros passageiros. Tudo o que eu queria era sair dali, mas não havia para onde correr. Na parada seguinte, eu tomei minha decisão. Assim que as portas se abriram, eu corri, me jogando para fora do ônibus sem olhar para trás. Caí de joelhos no asfalto frio, a neblina se enrolando ao meu redor como um cobertor gelado. Quando me virei para olhar o ônibus, ele já estava partindo, desaparecendo na névoa. Fiquei ali, ofegante e tremendo, enquanto o som do motor desaparecia na escuridão. Eu não sabia onde estava, nem como voltar para casa, mas sabia que havia escapado de algo muito pior do que a escuridão da noite. Você já sentiu, em algum momento da sua vida, que estava indo para um lugar do qual nunca retornaria? Uma sensação sutil, mas crescente, de que ao atravessar uma fronteira invisível, não há volta. Eu senti isso naquela noite, e deveria ter ouvido o que meu instinto dizia, porque uma vez que entrei naquele ônibus, meu destino estava selado. Eu me chamo Gabriel, tenho 30 anos, e sou um engenheiro de software com uma rotina previsível, mas desgastante. Já havia me acostumado a longas horas de trabalho, e embora sempre gostasse de uma boa aventura, nos últimos tempos, minha vida era basicamente trabalho, casa e mais trabalho. Porém, naquela noite tudo mudou. Naquela noite, algo saiu terrivelmente errado. Era para ser uma viagem de rotina. Eu estava em uma cidade distante, no interior, por causa de um projeto no qual estava trabalhando. O plano era simples: pegar o ônibus noturno de volta para casa. O tipo de coisa que eu fazia sem pensar 2 vezes. Malas prontas, passagem comprada, e às 22 horas eu estava na rodoviária, esperando o ônibus. A cidade estava particularmente estranha naquela noite. Havia algo no ar, um peso invisível que parecia se arrastar pelas ruas escuras e desertas. As luzes da rodoviária piscavam intermitentemente, como se estivessem a um passo de apagar completamente. Os poucos transeuntes que vi pareciam apressados, fugindo da escuridão, como se soubessem algo que eu não sabia. O ônibus chegou com um leve atraso. Era o número 57, um veículo um tanto desgastado pelo tempo, com uma pintura desbotada e janelas empoeiradas. Quando as portas se abriram, com um rangido sinistro, senti um arrepio percorrer minha espinha, mas decidi ignorar. Já estava cansado demais para pensar em qualquer coisa além de voltar para casa. O motorista, um homem velho com olheiras profundas, me cumprimentou com um aceno de cabeça silencioso. Havia algo nos olhos dele que me incomodou. Uma espécie de cansaço profundo, uma resignação, como se ele soubesse algo que eu não sabia. Paguei minha passagem e segui para o fundo do ônibus, sentando-me ao lado de uma janela. O ônibus estava quase vazio, apenas 3 ou 4 passageiros espalhados pelos assentos. À medida que nos afastávamos da rodoviária, percebi que a cidade, que já parecia deserta, desaparecia rapidamente, dando lugar a uma estrada longa e escura. Era uma noite sem lua,
e o farol do ônibus iluminava o caminho à frente como dois olhos penetrantes em um vazio que parecia se expandir a cada quilômetro. No início, tentei relaxar. Coloquei meus fones de ouvido, afundei na poltrona e fechei os olhos, mas algo não me deixava ficar confortável. Havia um silêncio inquietante no ônibus. Não um silêncio normal que se espera em uma viagem noturna, mas um silêncio pesado, como se algo estivesse errado. Quando abri os olhos novamente, percebi algo estranho. Estávamos há quase 1 hora na estrada, e eu não reconhecia nenhum dos lugares por onde passávamos. Olhei para o relógio no meu pulso. 23 horas e 30 minutos. Algo estava fora do normal. Pela rota que deveríamos seguir, já deveríamos estar chegando a uma cidade intermediária, mas tudo que eu via pela janela era escuridão, campos vazios e, ocasionalmente, árvores sombrias que pareciam torcer seus galhos em direção ao ônibus. Olhei ao redor para os outros passageiros. Eles estavam estranhamente imóveis, com expressões vazias, como se não estivessem percebendo o que acontecia. 2 deles pareciam estar dormindo. Mas o que mais me incomodou foi a mulher sentada algumas fileiras à frente. Ela estava imóvel, encarando a janela com os olhos arregalados, mas não piscava. Algo naquela postura me deixou nervoso. Tentei convencer a mim mesmo que estava apenas cansado, mas o desconforto aumentava. O ônibus parou de repente. As portas se abriram e o motorista virou-se ligeiramente para olhar para os passageiros. Eu olhei para fora, tentando entender onde estávamos, mas não havia nada lá. Apenas escuridão. Nenhuma luz, nenhuma placa, nada. O ar parecia denso, como se estivéssemos em um lugar que não deveria existir. Depois de alguns segundos, as portas se fecharam novamente, e o ônibus continuou seu caminho, como se aquela parada estranha fosse normal. A sensação de que estávamos sendo levados para algum lugar que não constava no mapa crescia em mim. Era como se estivéssemos saindo de um mundo familiar e entrando em algo diferente. Com o passar do tempo, comecei a perceber que as paisagens lá fora estavam mudando de maneira sutil, mas perturbadora. Primeiro foram as árvores que pareciam crescer mais retorcidas e sombrias. Depois, as estradas, que pareciam se alongar de maneira impossível, sem curvas, apenas uma linha reta infinita. Mas o que mais me deixou inquieto foi quando olhei para fora e vi uma estrada que não deveria estar lá. Eu estava certo de que ao olhar pela janela deveria estar vendo campos ou florestas, mas o que vi foi outra estrada, paralela à nossa. E havia algo naquela estrada. Outro ônibus, quase idêntico ao nosso, seguindo ao nosso lado, mas ligeiramente à frente. Eu olhei fixamente para ele, tentando entender o que estava acontecendo. E então, de repente, o outro ônibus desapareceu na escuridão. Eu estava perdendo o controle da realidade? O cansaço estava me pregando peças? Comecei a suar, o medo subindo pela minha garganta. A mulher à minha frente continuava imóvel, e os outros passageiros pareciam não perceber nada do que estava acontecendo. Eu tentei chamar a atenção do motorista, mas ele não me olhava. Era como se ele estivesse em seu próprio mundo, dirigindo aquele ônibus por uma estrada que eu começava a acreditar que não tinha fim. O tempo passou, mas o relógio em meu pulso não mudava. Permanecia congelado em 23h30. Eu olhei para o telefone e ele também mostrava o mesmo horário. Como aquilo era possível? Um pânico crescente começou a tomar conta de mim. Olhei pela janela mais uma vez e foi quando percebi que estávamos passando pelos mesmos trechos de estrada, de novo e de novo. Meu coração disparou. Estávamos presos em um loop. Cada vez que passávamos por um ponto da estrada, eu reconhecia as árvores, as sombras e sabia que já tínhamos passado por ali antes. Mas como era possível? Estradas não se repetem, não se dobram assim. Me levantei de repente, movido pelo desespero. Precisava de respostas. Caminhei até o motorista e o confrontei. O que está acontecendo? Para onde você está nos levando? Ele não respondeu imediatamente. Apenas manteve os olhos fixos na estrada. Mas então, sem se virar, sua voz ecoou no silêncio do ônibus. Uma voz baixa e rouca. Não há volta. Essas palavras gelaram meu sangue. Não há volta? O que ele queria dizer com isso? Eu me virei para os passageiros, esperando que algum deles reagisse. Mas todos continuavam imóveis, como se estivessem em um transe. Eu comecei a sacudir o ombro de um dos homens, tentando acordá-lo, mas ele simplesmente olhou para mim com olhos vazios, sem expressão, sem reconhecimento. Era como se ele já não estivesse mais ali. De repente, o ônibus parou novamente. Dessa vez as portas se abriram com um som mais agudo, quase metálico.
E então, algo inacreditável aconteceu. Ao olhar para fora, percebi que não havia mais estrada. O ônibus parou em uma espécie de penhasco, um vazio escuro que se estendia infinitamente. Lá fora, não havia nada além de escuridão absoluta. O vento frio e gelado entrava pela porta aberta e uma força invisível parecia me puxar para fora. Era como se o próprio vazio estivesse nos chamando. Eu tentei me segurar, mas algo me dizia que, se eu ficasse ali, seria tragado para aquele abismo. As palavras do motorista ecoaram em minha mente. Não há volta. Eu não sabia o que fazer. Estava à beira de perder completamente a cabeça. Mas foi nesse momento que tomei minha decisão. Não ficaria naquele ônibus. Não deixaria que aquela escuridão me consumisse. Na próxima parada, eu corri. Corri com todas as minhas forças para fora do ônibus. O motorista não tentou me impedir. Quando pisei fora, a névoa espessa me engoliu e eu senti o mundo ao meu redor desaparecer. Quando acordei, não sabia onde estava. A estrada havia desaparecido. Eu estava em um lugar vazio, um descampado coberto por névoa. Não havia mais ônibus, nem passageiros, nem motorista. Apenas o silêncio opressor de um lugar que eu não reconhecia. E foi então que entendi. Eu havia escapado do ônibus, mas não daquele lugar. Estava preso em algum tipo de purgatório, um destino pior do que a própria morte. E a única coisa que ouvia ao longe era o som de um ônibus que nunca parava de rodar. Todos nós já passamos por isso. Longas viagens de ônibus por estradas desertas, onde o tempo parece esticar e as sombras se alongam de formas estranhas. Mas há algo particularmente perturbador quando o ônibus faz uma parada em um lugar que você não reconhece. Um lugar que parece existir fora do tempo, onde o silêncio é absoluto e há algo mais, algo que você não pode ver, mas sabe que está ali, esperando. Meu nome é Renato, tenho 34 anos, sou jornalista freelancer e a estrada sempre foi minha segunda casa. Entre coberturas, entrevistas e investigações, eu viajo com mais frequência do que fico parado. No geral, gosto desse estilo de vida. Me dá uma sensação de liberdade, de estar sempre indo em direção a algo. Mas uma das minhas últimas viagens, uma que deveria ser apenas mais uma na lista, me mostrou que há lugares pelos quais jamais deveríamos passar. A história que vou contar aconteceu há pouco mais de 6 meses, durante uma viagem para uma pequena cidade no interior, onde eu cobriria uma matéria sobre uma vila rural. A cidade em questão era longe, isolada, e o único transporte disponível à noite era o ônibus intermunicipal. Eu já havia pego várias dessas viagens antes, então não pensei 2 vezes quando comprei a passagem para o ônibus da meia-noite. A rodoviária estava estranhamente vazia naquela noite. Era pequena e silenciosa, com apenas uma senhora na bilheteria e um jovem carregando uma mochila surrada, provavelmente indo para alguma outra cidade remota. O clima era frio e o vento soprava suave, mas gelado, como se tentasse me avisar que algo estava fora do lugar. Eu me sentei no banco da plataforma, esperando o ônibus chegar. Quando o ônibus finalmente apareceu, suas luzes cortando a escuridão da noite, senti um breve alívio. Entrei, paguei minha passagem e fui direto para o fundo como se fosse. Havia alguns passageiros espalhados, todos com o rosto cansado e olhos perdidos. O motorista, um homem de meia idade com um rosto pálido e sério, mal olhou para mim. Eu estava cansado, mas alerta. Algo em mim não estava relaxando completamente naquela viagem. As primeiras horas se passaram sem incidentes, o ônibus avançando pelas estradas desertas. As paisagens do lado de fora eram escuras, com campos e florestas surgindo como sombras indistintas. O som monótono do motor e o balanço do ônibus começaram a me embalar, e eu quase adormeci. Foi então que no meio da estrada o ônibus fez uma parada. Uma parada que não estava prevista. A sensação de que algo estava errado me atingiu imediatamente. Não havia mais cidades naquela rota até o destino final. Eu tinha estudado o mapa da viagem antes de embarcar. Olhei para fora, tentando ver onde estávamos, mas tudo que vi foram árvores altas, escuras, e uma estrada deserta que parecia não ter fim. O motorista não fez nenhum anúncio. Simplesmente parou o ônibus, abriu as portas e ficou esperando. Eu olhei para os outros passageiros, mas ninguém parecia surpreso ou incomodado. Na verdade, ninguém se mexeu. Eu me inclinei para tentar ver o que estava acontecendo lá fora, mas não havia ninguém esperando na parada. Nada. Apenas a escuridão.
As portas do ônibus ficaram abertas por longos segundos, o vento frio assobiando lá fora. Um silêncio estranho tomou conta do lugar. Eu podia ouvir apenas o leve farfalhar das folhas e o som do motor do ônibus, mas nenhuma voz, nenhum sinal de vida lá fora. Então, sem qualquer explicação, as portas se fecharam com um rangido pesado e o ônibus começou a se mover novamente. Algo não estava certo. Eu podia sentir isso no ar. Enquanto seguíamos, percebi que o trajeto começava a mudar. Olhei para o meu relógio. Já havíamos passado 3 horas e, pela lógica, deveríamos estar mais próximos da cidade onde eu desceria. Mas em vez de casas ou pequenas vilas aparecendo no horizonte, tudo o que eu via era a estrada escura e interminável, cercada por árvores que pareciam cada vez mais densas, como se estivéssemos entrando em algum lugar mais isolado. O ônibus fez outra parada. Desta vez, minha curiosidade venceu. Eu me levantei e caminhei até a frente do ônibus. O motorista ainda estava com aquela mesma expressão apática, como se fosse um robô programado apenas para dirigir. Ele olhou para mim pelo retrovisor com olhos que pareciam vazios, sem emoção, sem vida. Por que estamos parando aqui? Não há mais paradas até a cidade? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas sentindo um arrepio correr pela minha espinha. O motorista não respondeu. Ele simplesmente virou a cabeça lentamente para olhar a estrada à frente, como se não tivesse me ouvido. As portas estavam abertas novamente, mas mais uma vez não havia ninguém lá fora. Apenas escuridão e o som do vento, cada vez mais frio e assobiando sinistramente pelas árvores. Eu me aproximei da porta, tentando ver algo além da estrada, mas tudo que consegui enxergar foi o brilho distante dos faróis do ônibus iluminando a névoa que parecia surgir do nada. Dei um passo para trás. Aquela estrada me dava calafrios. Assim que me virei para voltar ao meu assento, notei algo perturbador. No fundo do ônibus, um dos passageiros, um homem de idade avançada, havia se levantado. Ele estava de pé no corredor, olhando fixamente para as portas abertas. Seus olhos estavam arregalados, quase em transe, e ele começou a andar em direção à saída. "O que você está fazendo?" perguntei, tentando alertá-lo. Ele não respondeu. Simplesmente passou por mim como se eu não estivesse ali. Ele desceu do ônibus e assim que seus pés tocaram o asfalto da estrada, as portas se fecharam e o ônibus começou a andar novamente. Voltei para o meu lugar, completamente perplexo com o que acabara de acontecer. Quem era aquele homem? E por que ele desceria no meio do nada? Olhei pela janela, tentando encontrar algum sinal dele, mas tudo o que vi foi a névoa engolindo a estrada. O ônibus continuava sua rota, imperturbável. Os outros passageiros continuavam quietos, como se o que acabara de acontecer fosse algo completamente normal. Mas para mim, aquilo era tudo menos normal. Conforme a viagem continuava, comecei a sentir que o tempo estava se distorcendo. O relógio no meu pulso parecia estar preso nas mesmas horas, como se estivéssemos avançando, mas o tempo estivesse parado. E a paisagem lá fora? Ela estava começando a mudar de maneira estranha. As árvores, antes normais, agora pareciam mais sombrias e retorcidas. Os galhos se inclinavam para a estrada, como mãos esqueléticas tentando agarrar o ônibus. O vento, antes suave, agora soprava com um som que mais parecia sussurros. Sussurros de algo que eu não podia entender. Mais uma vez o ônibus parou. Desta vez eu estava pronto. Sabia que algo bizarro estava acontecendo e decidi que não ficaria passivo. Levantei-me antes mesmo das portas abrirem e caminhei até a frente, olhando para o motorista. "Por que estamos parando aqui de novo? Para onde estamos indo?" Perguntei com firmeza, tentando controlar o medo. O motorista me olhou. E dessa vez ele falou. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregada de um peso sombrio. "Este é o ponto final." Olhei para fora e senti meu coração congelar. Não havia nada ali. Apenas uma vastidão de árvores retorcidas, uma estrada que parecia se perder no horizonte, e no centro da estrada, uma figura parada. Uma figura que eu reconheci imediatamente. Era o homem que havia descido na parada anterior. Ele estava ali, parado no meio da estrada, de costas para o ônibus. Algo estava errado. Seu corpo parecia incorreto, como se estivesse dobrado em ângulos que não deveriam ser possíveis. "Quem é ele? O que está acontecendo?" perguntei, com a voz tremendo. O motorista não respondeu. Apenas virou o rosto novamente, ignorando minhas perguntas. As portas se abriram. De repente, um dos outros passageiros, uma mulher com cabelo desgrenhado, levantou-se. Sem hesitar, ela começou a caminhar em direção à saída, com os olhos fixos na figura parada no meio da estrada.
Eu tentei impedi-la, mas ela me ignorou, assim como o homem havia feito antes. Ela desceu do ônibus e caminhou em direção ao homem. Quando ela o alcançou, eles desapareceram na névoa. O pânico tomou conta de mim. Eu sabia que precisava sair daquele ônibus antes que fosse minha vez de descer, antes que eu também fosse chamado para aquela estrada sombria. Olhei pela janela mais uma vez e vi que o ônibus agora estava cercado por figuras distantes, sombras humanas que se moviam lentamente pela estrada. Não eram mais passageiros, eram algo diferente. Com o coração acelerado, corri para a porta aberta. Pulei para fora do ônibus, sentindo o ar frio da noite me envolver, e comecei a correr sem olhar para trás. Não sei quanto tempo corri, nem para onde estava indo. A estrada parecia interminável, a névoa engolindo tudo ao meu redor. Só sei que, quando finalmente parei para recuperar o fôlego, o ônibus já havia desaparecido na escuridão, assim como os passageiros que desceram. Eu estava sozinho na estrada. Não havia mais barulho de motor, nem figuras distantes. Apenas o silêncio da noite, pesado e opressor, como se o mundo ao meu redor tivesse parado. Aquela estrada, aquele ponto de parada, não era deste mundo. Era algo mais. Algo que eu nunca deveria ter encontrado. E agora, de alguma forma, eu sabia que estava perdido ali. Você já esteve numa viagem tão longa que começou a se questionar se chegaria ao destino? Já sentiu o desconforto de ser o único passageiro em um ônibus que parecia estar indo longe demais, para algum lugar que não devia existir? Eu senti isso. Uma sensação crescente de que algo estava errado, de que havia algo, ou alguém, ali comigo, escondido nas sombras do ônibus. Meu nome é Marcelo, tenho 28 anos, e sou um professor de literatura em uma cidade pequena. Viajar de ônibus era parte da minha rotina, já que aos finais de semana eu visitava meus pais que moravam em uma cidade vizinha, a cerca de 4 horas de distância. Era sempre a mesma estrada, os mesmos ônibus desgastados pela longa jornada e o cansaço da semana pesando nos meus ombros. Mas naquela noite, algo saiu dos trilhos. Algo que eu ainda luto para entender. Eu tinha terminado uma longa semana de aulas e, como de costume, fui até a rodoviária para pegar o último ônibus noturno. O relógio marcava 23 horas e 45 minutos, e o ônibus, que deveria partir à meia-noite, estava estacionado na plataforma, pronto para partir. Quando entrei, o motorista, um homem mais velho com um semblante sério, me cumprimentou com um breve aceno. Havia algo de estranho em sua expressão, uma mistura de exaustão e inquietação, mas eu não dei muita atenção. Ao subir no ônibus, percebi que eu era o único passageiro. Isso não era incomum para viagens noturnas como essa. Algumas vezes, especialmente em dias mais tranquilos, eu era realmente o único a bordo, e isso me dava uma sensação de tranquilidade, um pouco de paz após dias caóticos. Mas naquela noite, a ausência de outros passageiros trouxe uma sensação de desconforto. O silêncio era opressivo, quase pesado, como se algo estivesse esperando para acontecer. Eu escolhi um assento perto do meio do ônibus, como sempre fazia, e me acomodei com minha mochila ao lado. Não havia muito o que fazer além de fechar os olhos e tentar descansar. Mas à medida que o ônibus começava a se mover, a estrada parecendo se estender infinitamente à nossa frente, um sentimento estranho começou a tomar conta de mim. O som monótono do motor e o ruído suave dos pneus contra o asfalto eram a única coisa que preenchia o silêncio. As luzes internas do ônibus estavam fracas, e as poucas luzes da estrada piscavam ocasionalmente, lançando sombras em padrões estranhos nas janelas. Eu olhei para fora, observando as paisagens desertas passarem por mim. Estávamos na estrada há cerca de 1 hora, e as pequenas vilas e postos de gasolina pelos quais normalmente passávamos pareciam ter desaparecido. Eu olhei para o relógio no meu pulso. 01:30. Deveríamos estar perto de passar pela primeira cidadezinha intermediária, mas não havia sinal de civilização. Nenhuma placa, nenhuma luz além dos faróis do ônibus iluminando a estrada. Senti uma leve ansiedade crescer dentro de mim. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas cansaço, que talvez eu tivesse adormecido e perdido a noção do tempo, mas algo não estava certo. Olhei para o motorista. Ele estava concentrado, com os olhos fixos na estrada, as mãos firmemente no volante. Nada nele parecia alarmante, mas eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. O ônibus parecia estar indo para um lugar onde não deveria ir. Eu tentei relaxar, respirar fundo e deixar meus pensamentos de lado,
mas de repente, o ônibus desacelerou. O motor começou a fazer um som baixo e gutural, como se estivesse lutando contra alguma força invisível, até que finalmente o veículo parou completamente no meio da estrada. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Quando o ônibus parou, o motorista suspirou, inclinando-se para a frente como se estivesse exausto. Ele apertou alguns botões no painel, mas o motor não deu sinal de vida. Após alguns momentos de silêncio tenso, ele se levantou, pegou uma lanterna debaixo do banco e saiu do ônibus sem dizer uma palavra. Eu fiquei ali, sentado em meu lugar, esperando. Do lado de fora, a escuridão era densa, quase tangível. O motorista começou a inspecionar o motor, mas eu mal conseguia vê-lo através da janela. A única luz era a fraca lanterna que ele segurava, fazendo sombras dançarem de maneira bizarra ao redor dele. Foi então que ouvi o primeiro som. Veio do fundo do ônibus, um leve som de passos, como se alguém estivesse andando pelos corredores. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu sabia que o ônibus estava vazio. Eu tinha entrado sozinho e ninguém havia subido desde então. Eu virei a cabeça lentamente para olhar para o corredor. Nada. O corredor estava vazio, mas o som continuava. Era como se alguém estivesse caminhando por ali, mas invisível aos meus olhos. O pânico começou a tomar conta de mim. O que estava acontecendo? Me levantei, tentando ver se o motorista estava voltando. Ele ainda estava lá fora, de costas para o ônibus, tentando mexer no motor. Olhei para o fundo do ônibus novamente, esperando que a escuridão não me devolvesse nada. E foi nesse momento que vi a figura na sombra. No fundo do ônibus, entre as últimas fileiras de assentos, havia alguém sentado. Minha mente imediatamente tentou rejeitar o que estava vendo. Aquilo não fazia sentido. Eu tinha certeza absoluta de que o ônibus estava vazio quando entrei. Eu era o único passageiro, mas lá estava ele. Uma figura imóvel, sentada na última fileira, parcialmente escondida pelas sombras. Não conseguia ver seu rosto, apenas a silhueta vaga de alguém vestido com roupas escuras, observando-me em silêncio. Eu senti meu estômago revirar, o coração batendo mais rápido. O que eu deveria fazer? Chamar o motorista? Mas como eu explicaria aquilo? Talvez eu estivesse vendo coisas, talvez o cansaço estivesse me pregando peças, mas o silêncio dentro do ônibus agora era denso, opressivo. Eu sabia que não estava imaginando. Com passos hesitantes, comecei a me aproximar do fundo do ônibus, tentando manter a calma. À medida que avançava, a figura permanecia imóvel, sem fazer qualquer movimento. Quando cheguei mais perto, pude ver algo estranho. A figura parecia distorcida, como se não estivesse completamente ali, como um reflexo em um espelho quebrado. E então, quando dei mais um passo em sua direção, ela desapareceu. Sumiu. Eu congelei. Olhei ao redor, esperando ver algum sinal, mas o corredor estava vazio novamente. A figura simplesmente não estava mais lá. O terror absoluto tomou conta de mim. Eu corri de volta para o meu assento, ofegante, sem saber o que fazer. O que eu tinha acabado de ver? O som da porta do ônibus se abrindo me fez saltar do banco. O motorista havia voltado, sua expressão cansada e inalterada. Ele não parecia notar meu estado de pânico. Algum problema? Perguntei, tentando soar normal, mas minha voz saiu trêmula. Motor superaqueceu, ele respondeu, sem me olhar diretamente. Vai demorar um pouco até esfriar. Eu acenei, tentando parecer calmo, mas tudo dentro de mim gritava para sair daquele ônibus. O motorista voltou para seu assento, ajustou alguns botões e o silêncio caiu sobre nós novamente. Eu olhei para o fundo do ônibus, esperando que a figura voltasse, mas o lugar estava vazio. Por enquanto. Cerca de 20 minutos depois, o ônibus começou a se mover novamente. O silêncio pesado que eu sentia antes voltou, mas agora misturado com um medo crescente. Algo estava profundamente errado com aquele ônibus, com essa viagem. Eu só queria chegar ao meu destino e sair dali o mais rápido possível. Enquanto avançávamos pela estrada deserta, o ônibus fez uma curva brusca. O motorista não disse nada, apenas continuou dirigindo, seus olhos fixos no horizonte escuro. Então, vi algo pela janela. Na beira da estrada, uma figura solitária estava em pé, olhando para o ônibus. Era a mesma figura que eu tinha visto no fundo do ônibus. Ele estava ali fora agora, parado na escuridão, observando o ônibus passar. Eu queria gritar, mas o som ficou preso na minha garganta. O que estava acontecendo? Quem era aquela figura? E por que ela estava me seguindo? O ônibus parou novamente.
Desta vez eu soube que algo estava prestes a acontecer. O motorista se virou lentamente para mim e seus olhos estavam diferentes, mais profundos, vazios, como se ele também fizesse parte do mistério sombrio que nos cercava. Ponto final, ele disse. Eu não sabia onde estava, nem como aquilo poderia ser o ponto final. Tudo o que sabia era que precisava sair dali. Assim que as portas se abriram, corri para fora do ônibus, sentindo o vento frio bater no meu rosto. Quando me virei para olhar para o ônibus, vi a figura parada na porta, observando-me, seu rosto escondido pelas sombras. Então, o ônibus partiu, desaparecendo na escuridão da estrada. Eu estava sozinho, em uma estrada deserta, sem sinal de civilização à vista. E no fundo, sabia que nunca deveria ter pegado aquele ônibus. Você já se perguntou o que acontece nas estradas desertas à noite? Nem todas as viagens chegam ao destino planejado. Se você gosta de histórias sombrias e misteriosas, inscreva-se no canal, ative o sininho para mais histórias como essa e compartilhe suas próprias experiências nos comentários. E lembre-se, nem todos os passageiros que você vê no ônibus estão realmente lá.